Já fazem quase 4 anos desde que o Brasil vai embora do Catar contra a Croácia, faltando apenas 4 longos minutos. Desde então, passamos por decepções, tristezas, questionamentos e gente dizendo que o Brasil poderia até mesmo não disputar a Copa esse ano. Ainda bem que estamos na disputa e com cara relativamente nova no comando. E é isso que iremos abordar neste vídeo. Além de, é claro, uma breve análise das chances do Brasil de ganhar a Copa, uma previsão do trabalho de Ancelotti, o polêmico fator Neymar e, por que não, geopolítica também. Mas vamos caminhar por partes. Ancelotti chegou em meio a um período turbulento e instável na seleção brasileira. Normalmente isso seria um indicativo preocupante para os torcedores, já que, nossa, o trabalho dele vai ser afetado, ele vai precisar de tempo para trabalhar. Essa última parte é verdade. Ancelotti tem somente 8 jogos até então, mas considerando que o contrato dele vai até 2030, podemos considerar esse um plano a médio prazo. Então, se nessa Copa por acaso surgir uma sensação de despreparo, de falta de tempo para a estabilidade do cargo de treinador e a assimilação dos jogadores, creio que em 2030 não veremos isso. E perceba que não estou dizendo que não ganharemos agora. Eu espero muito que sim. Porém, se formos nos comparar com Espanha, por exemplo, observa-se um trabalho com um chefe bem estabelecido desde 2022. Scaloni está no comando da Argentina há 7 anos. Já o técnico da França, que vai deixar o trabalho esse ano, está há 13. Desse modo, precisamos mais do que nunca, mesmo nesse momento em que os treinadores são trocados de jogo em jogo, ter paciência com o trabalho do cara, porque ele é o cara. Essa é a verdade que a gente tem que admitir. Se ele não salvar a gente como técnico, não vai ter mais ninguém do patamar dele até então que vá nos salvar, ou sequer aceitar o trabalho, eu presumo. Além do mais, acho importante ressaltar também que mesmo em um período instável como o que o Ancelotti pegou a seleção, ele já respondeu que não sente pressão, que não assusta, e no seu livro Liderança Tranquila, afirma ser um apaziguador, um famoso pacificador. Em uma de suas histórias, inclusive, comenta sobre seu período no PSG, onde o time era uma bagunça completa. O time tinha acabado de ser comprado pelos sheiks do petróleo e não tinha nem refeitório. Então, acredito que a seleção brasileira não seja o maior desafio da carreira dele nesse sentido. Nesse mesmo tópico do PSG em seu livro, também comenta que, abre aspas, os jogadores precisavam entender, como haviam feito aqueles do Milan, que eram parte de um grande clube, fecha aspas. Logo quando li isso, traçou-se um paralelo na minha cabeça com a seleção brasileira. Não gosto de falar isso porque fica dando a entender que eu sou um daqueles velhos que acham que o Brasil nunca mais será grande e que bom mesmo era o futebol da Grécia Antiga. Porém, entretanto, todavia, realmente parece que os jogadores esquecem que estão jogando pelo Brasil. O Brasil que tem 5 estrelas na camisa. Enfim, nós teremos um amistoso contra França e Croácia em março, nada mais apropriado, vocês não acham? Uma eliminou a gente na última Copa e a outra foi finalista nas últimas 2, tendo ganhado a de 18. Digo que a gente vai ter uma noção mais acentuada se iremos bem ou não na América do Norte com o resultado desses jogos. E não me restringo ao placar, mas à atuação mesmo, porque ademais, quem jogar esses jogos vai jogar a Copa também. Será que iremos ver o Neymar então? Creio que não. E já superei isso, pra ser honesto. Gostaria muito de ver esse cara levantando a taça, mas é melhor já ir pensando pelo pior mesmo. Eu espero muito que daqui a alguns meses eu veja esse vídeo novamente e vocês possam falar o quanto que eu tava errado dizendo isso. E que Neymar da Silva Santos Júnior é um craque geracional e um dos melhores jogadores da década, todos já sabem. Ancelotti, imagino eu, também poderia extrair o melhor dele mesmo em pouco tempo. Todavia, esse já deixou claro que só irá o convocar quando estiver apto fisicamente. Talvez por isso tenha jogado no Carnaval. Inclusive, veríamos um Neymar em falso 9 na Copa, que não é muito diferente do que nosso parceiro já está desenvolvendo desde lá do PSG, mas principalmente porque ele não aguenta ajudar na defesa, função essa reservada para os pontas. Ancelotti também sabe administrar bem egos. Em uma seleção como a nossa, é algo crucial. Independente de Neymar entrar ou não na lista de convocados, digo que estamos no caminho pro fim da Neymar dependência. Isso por conta do nome que temos como treinador. Deixa de ser a seleção do Neymar para se tornar cada vez mais, na boca do povo, a seleção do Ancelotti, e também pela nova geração de talentos que vem surgindo, e eu aposto muito para que essa dê certo. Falando nisso, um moleque que eu admiro muito e acompanho desde os 15 anos de idade é ele, Endrick, de apenas 16 milênios. Em entrevista que deu em janeiro desse ano, Ancelotti afirmou que o Endrick está no radar dele. Essa dupla já trabalhou em conjunto no Real Madrid e demonstraram bastante conexão. No período de tempo que falou isso, o Endrick ainda não havia estreado pelo Lyon,
Lyon, mas já vimos uma sequência de bons jogos, inclusive um hat-trick. Então, pela história que eles têm e tudo que o Endrick vem fazendo, cravo que será o 9 do Hexa. Talvez não desse ano, espero que seja desse ano, mas algum dia. Já vimos que ele não sente pressão nenhuma onde quer que jogue. Olha isso que ele fez numa Champions, com Vini e Mbappé do lado. Olha os gols contra duas potências futebolísticas europeias. Olha isso. Olha isso, cara. Também já conseguimos reparar por algumas falas do Carleto quanto ao modo de pensar do mesmo quanto a derrotas. Em seu livro Liderança Tranquila, diz que prefere achar soluções ao invés de alguém pra culpar. Quando perguntado sobre a eliminação do Brasil em 2022, afirmou que, sim, o motivo da derrota foi mais falta de sorte do que erro de alguém ou de um grupo. Agora, quando questionado sobre uma derrota enquanto comandante da seleção contra o Japão, se esse caso também era má sorte, retrucou, abre aspas, quando uma equipe joga mal, nem sempre é por uma má atitude em campo ou porque tem mais erros. Joga mal porque joga mal. O erro é compreensível, faz parte do futebol. Fecha aspas. Dito isso, número de Ancelotti até então. Pra concluir essa parte do assunto, só vendo os jogos mesmo pra saber de alguma coisa. O negócio agora vai ser torcer, a gente tem que torcer pra tudo dar certo, pra chegar em 2030, já tá no hepta também, vacalhar com tudo. Agora a gente vai mergulhar em algo mais denso e sensível, com muita relação com a atualidade. Porque temos o que arrisco dizer ser a Copa mais política das últimas décadas. Claro que o futebol tá desde o seu nascimento ligado à política, mas nesse caso em específico a situação vai um pouco mais fundo. Nossa história começa lá em 2017, com 3 países, algo inédito, anunciando uma candidatura em conjunto. Desde já, Trump, em seu primeiro mandato, apoiou a candidatura e realizou manobras e propagandas que geraram certa polêmica para garantir a sede em seu território. Aí nesse meio tempo, Biden tomou o poder até 2025 e Trump ganhou novamente justo no ano da véspera da Copa. Nada disso seria problema se, para começar, a presença do México e do Canadá não fosse só para dividir as despesas, já que a maior parte dos jogos segue sendo em solo americano. Dos 104 jogos, somente 26 serão fora do ZEWA, ou seja, os Yankees têm 75% da Copa no solo deles. Dito isso, também vemos a própria questão migratória dos Estados Unidos. Desde 11 de setembro, vê-se uma série de medidas rígidas contra os imigrantes. Todos os presidentes, a partir desse marco, levaram esse assunto com seriedade. Desde o primeiro mandato de Trump na presidência, vemos uma postura firme contra imigrantes e todo o furdúncio do Muro do México. Já em 2026, vemos pessoas afirmando com certeza que não haverá Copa e que uma guerra civil, olha só, vai estourar nos Estados Unidos por causa da desaprovação da população quanto à questão do ICE. Isso pra mim já é sensacionalismo, a não ser que aconteça algo realmente grandioso. Mas que questão do ICE que é essa? Basicamente, essa é a polícia imigratória dos United States, e nos últimos meses ela está sendo duramente criticada pela brutalidade, deportando e matando até mesmo cidadãos americanos, mesmo que sirva principalmente para imigrantes e só. Nisso, Trump já mudou o discurso dele de que amava os imigrantes para os chamá-los de lixo na lata. I love immigrants. This country is based on immigrants. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. Their country is no good for a reason. Their country stinks. E, resumidamente, é uma bagunça infernal. Por ironia, tem-se a maior Copa de todos os tempos, com até mesmo 16 avos de finais e nações minúsculas que nunca jogaram o torneio estreando agora. Em 2022, o dado impressiona. 137 jogadores vão defender em campo países nos quais não nasceram. O quanto esse número vai aumentar esse ano? Exemplos famosos são Mbappé, filho de camaronês, e Lamine Yamal, filho de marroquino. O jogador espanhol resolveu defender a Espanha. Mas o caso não se repete com Brahim Dias, nascido de fato na Península Ibérica, todavia com pai marroquino, e que então resolveu defender a seleção de Marrocos. Além do mais, Donald Trump impediu a entrada da população de 12 países nos Estados Unidos, sendo que 2 estão presentes na Copa, que é o Irã e o Haiti. Para também não ficar ridículo e esses só perderem de WO, os jogadores, comissão técnica e familiares diretos vão poder viajar para os Estados Unidos na ocasião da Copa, mas ainda fica um furo bem aberto. E a torcida? Será que seria fera se o Brasil fosse para a Copa, mas nenhum torcedor brasileiro, além da família dos jogadores, ser autorizado de acompanhar? Temos uma Copa lotada dessa seleção de imigrantes, reflexo do nosso mundo globalizado, em um país abertamente contra imigrantes, mas a FIFA insiste em manter uma postura neutra entre futebol e política, mesmo que o próprio presidente da instituição, Giannini Infantino,
tenha criado um prêmio da paz só pro Trump, que há tempos lutava pesado para receber o prestigiado Nobel da Paz. Acho legal citar a revista Placar nesse momento, porque tem tudo a ver, abre aspas. A FIFA, afinal, vive dizendo que se deve separar a política do esporte, apenas quando lhe convém.